Durante toda a história da humanidade, houve relatos de punições por parte de governantes, como enforcamento, decapitação e apedrejamento. Ainda hoje, atitudes barbáries acontecem na sociedade em represália a um pensamento ou comportamento adverso. Sem dúvidas, a crucificação se tornou a mais famosa forma de punição da história, isto porque Jesus de Nazaré sofreu dela injustamente diante de Pilatos. No entanto, aquilo que seria motivo de lamentação se tornou motivo de fé e eterna felicidade, pois a cruz, o maior símbolo do cristianismo, representa para os cristãos a vitória da vida sobre a morte. No vídeo de hoje, nós aprenderemos mais sobre a crucificação. A crucificação é um método de pena de morte no qual a vítima é amarrada ou pregada a uma coluna e viga de madeira e permanece presa por horas ou dias até a sua morte. Muitos pensam que ela surgiu no Império Romano, porém esta prática é antiga e já executada entre os persas, cartagineses e macedônios. A crucificação era uma condenação não honrosa e também motivo de vergonha e humilhação, uma vez que o condenado era despido e mostrado em público. Certamente, Jesus estava nu enquanto pregado na cruz, e as representações dele com o manto enrolado na cintura é apenas uma forma de respeito ao representar o nosso Salvador. Os formatos da cruz são diversos e podem variar desde uma simples coluna de madeira até o formato usual que conhecemos hoje. Havia também a cruz no formato de um T, o tal em grego, e possivelmente foi neste tipo de cruz que Cristo foi crucificado. Algumas cruzes possuíam encosto para os pés, outras para o quadril e em outros casos amarravam-se os braços. Em todos eles para prolongar o tempo de sofrimento do condenado que poderia chegar a dias. A Bíblia nos conta que Jesus permaneceu pregado por 6 horas, aproximadamente das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, um período relativamente curto, pelo fato de estar muito debilitado pela flagelação, acompanhada de cusparadas, socos e a coroa de espinhos na cabeça. Além disso, ele teve que carregar a própria cruz pela via dolorosa até o local da morte. Em alguns casos, quebravam-se as pernas dos condenados para adiantar a morte, mas isso não aconteceu com Jesus. Ele havia morrido antes, e nenhum de seus ossos foram quebrados. Alguns estudiosos questionaram o fato de Cristo ter sido enterrado logo em seguida, alegando que os condenados permaneciam pregados na cruz e ali seriam consumidos por aves até o corpo cair. No entanto, a ciência nos mostra o contrário, que a Bíblia tem razão. Vejam só, em 1968 foi descoberta uma ossada contendo o calcanhar de um crucificado que foi enterrado. Não pertence a Jesus, mas a alguém que viveu na sua época. Isto comprova que aquele condenado, assim como Cristo, teve o enterro tradicional após a sua morte. As causas da morte são diversas e evidências científicas conduzem para a ruptura e falha cardíaca, hipovolemia, febre, asfixia, arritmia, embolia pulmonar, dentre outros. Segundo alguns estudiosos, a causa maior da morte de Jesus foi a asfixia. O fato de ficar pendurado sem apoio suficiente para os pés e os braços causou a expansão dos músculos do peito e dos pulmões, levando à exaustão. A crucificação não foi um acontecimento exclusivo do tempo de Cristo. Vários episódios ocorreram antes mesmo dele e em outros locais no mundo, como por exemplo a revolta dos escravos na Itália por volta do ano 71 a.C. Liderada por Espartaco, o fim da revolta foi trágico e culminou com a crucificação de aproximadamente 6.000 pessoas ao longo de 200 quilômetros na Via Ápia. Posteriormente, após a morte de Jesus, outras pessoas também foram condenadas, como São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, pois segundo ele não seria digno de morrer como mestre, e seu irmão Santo André, porém em uma cruz no formato de um X que ficou conhecida como a Cruz de Santo André e que está representada na bandeira da Escócia. Infelizmente, ainda hoje em alguns locais no mundo, essa prática é utilizada como pena de morte, na maioria dos casos por intolerância religiosa e ao cristianismo. Citamos como exemplo a Arábia Saudita, onde alguns episódios de crucificação ocorreram recentemente. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo, espero que tenham gostado. Cristo sofreu e morreu por nós, sejamos eternamente agradecidos. Um forte abraço e até logo!